Oi pessoal, nesse trabalho a gente vai apresentar um artigo que trata de uma oficina temática sobre plantas medicinais. O trabalho foi feito pela Elizabeth Gonzaga, pela Iliana Pamela, pela Karen Magno e por mim, Vitor Augusto, para a disciplina de oficinas e projetos. A oficina temática sobre plantas medicinais foi proposta e é discutida no artigo pelos autores Cristiana Loyola e Fernando Silva. Na organização da oficina, os autores consideram os 3 momentos pedagógicos definidos por Delizoikov e Pearson em 1991. O primeiro momento é a problematização inicial, que é o momento no qual o professor questiona a partir de situações do contexto dos estudantes, fazendo com que os alunos entendam a necessidade de adquirirem novos conhecimentos. A organização dos conhecimentos é o segundo momento, e é o momento no qual o professor indica aos estudantes um estudo sequencial e sistemático dos conhecimentos científicos. E esse estudo permite que os próprios alunos comparem os conhecimentos que estão sendo trabalhados com conhecimentos prévios, fazendo com que eles reelaborem, as ideias sobre o tema que está sendo discutido. E o terceiro momento é a aplicação do conhecimento, que é o momento que permite que os estudantes construam uma nova visão sobre o assunto, considerando os 2 momentos anteriores. Os autores, citando Becker e Koga no próprio artigo, tratam como tema as plantas medicinais, em razão da possibilidade de contextualização e da interdisciplinaridade desse assunto. E eles concluem que esse tema ele faz parte do contexto de muitos estudantes brasileiros. Por isso, eles escreveram uma oficina temática sobre esse tema. A oficina temática foi aplicada para alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública estadual da região norte de Minas Gerais. Como nessa região há uma forte presença de olivicultura, durante a temática foi abordado com mais enfoque a azeitona do campo, sendo parte do contexto social e cultural das comunidades locais. Ao todo foram 4 aulas de 50 minutos cada. A primeira aula foi dividida em 2 momentos. O primeiro foi utilizado para realizar uma problematização inicial com a utilização de questionários contendo 5 questões, a fim de identificar o conhecimento prévio dos alunos. A primeira questão pedia para que citassem as utilidades das plantas em nossa vida. A segunda, se concordavam que é importante que as plantas fossem preservadas. A terceira, se já tinham utilizado alguma planta para tratamento de doenças e se sim, quais. A quarta questão questionava a composição das plantas e a quinta, se eles conseguiam relacionar as plantas com grupos funcionais, como acetona, álcoois, aminas e etc., que são estudados durante o 3º ano do ensino médio. A tabela apresentada foi retirada diretamente do artigo. Ainda na mesma aula, em um segundo momento, ocorreu uma discussão em sala com toda a turma sobre as questões contidas no questionário, buscando contextualizar e iniciar a problematização. Na etapa de organização do conhecimento, foi necessário 2 aulas. Foi nela que os materiais de apoio necessários foram distribuídos. Neles continham informações e questionamentos para a realização das atividades experimentais, a partir da discussão dos conhecimentos científicos envolvidos para a reelaboração das ideias dos estudantes. As atividades experimentais envolviam a primeira, a identificação da azeitona do campo por meio de um preparo de uma essicata. Essicata é uma amostra de planta ou alga que é prensada, depois é seca numa estufa e no final é colada numa cartolina. A segunda atividade é a preparação de extratos utilizando os reagentes como acetona, álcool e água como solventes. A terceira atividade é a identificação das classes de metabólicos secundários por meio de reações específicas para a caracterização dos grupos funcionais. Aplicação do conhecimento. Esta etapa foi pensada e organizada para ser distribuída em uma aula. A ideia aqui é aplicar um questionário final para os estudantes com a intenção de provocar a construção de novos conceitos. As respostas obtidas por meio do questionário serão analisadas, discutidas e categorizadas como corretas, parcialmente corretas,
incorretas e não responderam. Temos aqui 2 exemplos de questões que compõem o questionário aplicado, onde é possível observar que é necessário que os estudantes justifiquem suas respostas finais, pois esta etapa tem por objetivo incentivar os alunos à reflexão e construção do conhecimento. Bom, diante do que foi dito, o questionário foi elaborado com 5 questões, levando em consideração os assuntos que trabalharam a identificação dos grupos funcionais e sua relação com a atividade farmacológica de metabólicos secundários. E a partir destes conceitos, espera-se que os alunos construam uma nova visão diante dos assuntos abordados. Esta foi a nossa apresentação. Muito obrigada por ter assistido até aqui.